Palavra aqui para você essa noite, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Esse versículo é bem conhecido já entre nós, né? Romanos, capítulo 4, versículo 17. Quem for achando vai dando um glória aí. Não achar também está lá no Data Show. Hoje está fácil ter Bíblia, né, irmão? No celular, no iPad. Até o pastor está de iPad agora. Coisa boa. Hã? Moderno. Aí, Zé, você não tem iPad, aí ele tem, ó. Romanos capítulo 4, verso 17. O pastor me convocou aqui domingo. Eu estava ali, ainda fiquei demorando para responder, que eu tinha uma agenda, eu mudei para o domingo a agenda, para poder estar aqui hoje. E aí hoje eu estava falando com Deus, pensando, falei, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para nós lá essa noite? E aí veio esse versículo ao meu coração, Romanos 4,17, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu acho esse versículo poderoso demais. Vamos ler de novo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ele está falando de quem aqui, irmão? De Abraão. Olha o que ele está dizendo de Abraão. Deus está dizendo assim, ó, aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, Deus constituiu Abraão o pai de muitas nações. Por que ele constituiu esse Abraão pai de muitas nações? Ele está dizendo que porque creu. Perante aquele que creu. Não tem outra explicação, é somente essa. Abraão creu. Porque ele creu, Deus o constituiu pai de muitas nações. Mas no que é que ele creu? Ele creu no Deus que vivifica, que vivifica os mortos. Abraão cria que Deus era poderoso para trazer à vida aquele que estava morto. E aí o apóstolo Paulo vai mais longe quando ele diz assim, ó, porque ele chama as coisas que não são, como se já... Quem é que tem o poder de chamar o que não é, como se já fosse? Qual é o ser nesse universo que pode chamar aquilo que não existe, como se já existisse? Ele está dizendo o seguinte, ó, Abraão cria que esse Deus, a quem ele resolveu crer, isso aqui é tremendo demais, tinha o poder, ou tem o poder, de chamar o futuro e trazer o futuro para o presente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você está aí, irmão? Amém. Você veio para o culto essa noite? Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus é o único ser que tem a habilidade de conhecer o passado, enxergar o presente e saber. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha para o irmão que está ao lado e diga para ele, você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui essa noite. Aleluia. E por que é que ele me trouxe, pastor? Para dizer para você que o teu presente é um, mas que ele já conhece o teu. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Fecha os olhos, estenda as mãos aqui para frente. Fala assim, Deus abençoa a vida do pastor Rodrigo para falar comigo essa noite, que ele seja um canal de bênção aqui. Ô Senhor, mais uma vez eu quero te louvar e te adorar e agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Fala conosco essa noite, Senhor, mas fala aquilo que nós
precisamos e não o que queremos ouvir. Venha de encontro a cada vida, a cada ser aqui. Me torna agora, Senhor, útil nas tuas mãos. Me torna agora limpo, que eu seja um canal para que o Senhor possa usar aqui essa noite para abençoar a tua igreja. Em o nome de Jesus, todos digam. O tangedor sumiu. Cadê ele? Está fazendo o que aí, irmão? Sobe lá. Meu Deus, ajuda o pregador. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando aos romanos, e ele vem falando sobre a graça de Deus e mostrando o tamanho do amor desse Deus, até que quando ele chega no capítulo 4, ele vai falar sobre a vida de Abraão. Abraão é o exemplo, é o pai da fé, é o homem que foi escolhido pelo apóstolo Paulo para demonstrar o tamanho da fidelidade de Deus sobre aquilo que o próprio Deus imputa na vida de alguém. O apóstolo Paulo escolheu a vida desse Abraão para mostrar aos romanos que esse Deus, o Deus de Abraão, não era como os outros deuses. Que esse Deus, o Deus de Abraão, era um Deus que tem o poder de mostrar o que vai ser, de demonstrar o futuro ainda no presente. E ele tenta mostrar isso aos romanos de uma forma muito clara, mostrando a eles que só existe uma maneira de viver, de vivenciar, de ter aquilo que Deus diz. Não existe dois caminhos, não existe três caminhos, é somente um caminho. E qual é o caminho, pastor? É o caminho da fé. Somente a fé é que pode nos fazer enxergar Deus da forma absoluta e tremenda que Ele é. Somente pela fé é que nós podemos compreender e entender tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. É a fé que nos faz aceitar, entender que somos mais do que servos, que somos mais do que escravos, que somos filhos de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não está falando que a falta de fé para o milagre. A gente já imagina, né? Quando eu não tenho fé para o milagre, eu estou desagradando. Não, pode até ser que entre nesse quesito, mas o que Deus está querendo dizer ali para nós é que é a fé de crer nele, de entender quem Ele é, e de entender que Ele tem para nós, ou quer para nós, algo muito maior do que tudo aquilo que temos buscado. Porque a gente sai de casa com o pensamento de vir à igreja e receber uma bênção, obter um milagre, ver a mão de Deus agir ao nosso favor. É interessante, o mês passado agora, eu estava nos Estados Unidos, e eu fui pregar num congresso, numa igreja na ilha de Martas Vinhas. O pastor deve conhecer, Zé Maria também. E lá eu conheci uma missionária que anda nesses países da janela 10. E a gente conversando um pouco ali, e de repente a presença de Deus veio na nossa mesa, foi um negócio de doido, todo mundo começou a chorar. E ela começou a testemunhar algumas coisas, e ela foi contando história de algumas pessoas. Um homem que ficou preso durante 27 anos, só porque anunciou que Jesus era o Salvador da vida dele. Não viu os filhos crescerem, não viu... Mas toda vez a mãe ia lá com o filho para levar para ver o pai, e o pai continuava falando de Jesus para ele. Algumas das vezes eu lembro que ela falou que esse filho foi visitá-lo vestido com roupa feminina, porque não tinha dinheiro para comprar roupa masculina. Então ele vestiu a roupa da mãe, para poder ver o pai. E depois de 27 anos ele recebeu a liberdade. E aí quando imaginaram que ele ia parar de falar de Jesus, ele continuou falando de Jesus.
E numa oração, ela falou que o que mais chamou a atenção dela foi uma oração que ele fez. Porque nessa oração, ele não pediu para que Deus o abençoasse. É uma oração muito diferente daquela que a gente faz. A gente viciou, se acostumou, e vir à igreja e falar: Deus me abençoa, me abençoa. A oração deles é diferente da nossa. A oração deles é uma oração que eu acredito poderosa, que mexe com o coração de Deus, porque eles oram dizendo: Deus, não deixe que acabe a fé em nosso coração, de acreditar que o Senhor é o Deus da nossa vida. Eles não estão esquentando se tem sapato para vestir, calça para colocar, se tem camisa para pôr. Eles estão preocupados para que não acabe a fé em acreditar que Deus é o Senhor da vida deles. Quando eu olhei para esse texto, eu pensei logo nisso, porque a Bíblia diz que Deus aparece para esse Abraão lá em Gênesis 12. No versículo 1, a Bíblia diz: e disse Deus a Abraão: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. E aí o Espírito Santo falou comigo e me disse que a forma com que Ele quer se apresentar a nós é diferente daquela como nós imaginamos. Porque nós viemos atrás dele, atrás de que Ele apareça, de que a presença dEle surja, de que a gente possa contemplá-lo. Mas Ele me disse que a forma dEle agir não é essa forma. Olha que o Espírito falou comigo hoje. Ele disse para mim: meu filho, preste atenção, eu não posso me apresentar àqueles que ainda não aprenderam a ouvir a minha voz. A primeira maneira de Deus se apresentar a Abraão foi falando. E disse Deus a Abraão, ou Abrão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Deus disse para mim: antes que eu apareça, antes que vocês possam ver, antes que vocês tenham a minha presença, a minha glória, vocês precisam aprender a ouvir. O primeiro contato de Deus sempre vai ser falar. Mas aí a gente muitas vezes não está disposto a ouvir. É claro que na época de Abraão isso era diferente de hoje, porque Abraão não tinha uma Bíblia para seguir. Na época de Abraão não tinha livros, não tinha pergaminhos. São as primeiras vezes que Deus está se apresentando a alguém. E qual foi a forma que Deus escolheu para se apresentar a esse Abraão? Foi falando. E disse Deus. O primeiro contato que Deus quer ter comigo e que Deus quer ter com você é através da palavra. E quando Deus fala com Abraão, Deus fala com ele dando a ele uma ordem direta: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, que eu ainda vou levar você lá na frente, eu falo para você aonde é. Eu quero saber, Abraão, se você está disposto a obedecer a minha palavra. A gente quer a presença, Zé. A gente quer o toque. A gente quer a glória. A gente quer o manifestar. Quer o milagre. Mas a gente não quer ouvir o que Ele tem para dizer. A gente não está disposto a obedecer o que Ele tem falado. E se a gente não está disposto a obedecer o que Ele diz, então ainda não é hora dele se apresentar. Porque Ele não pode se apresentar a quem não está disposto a obedecer. Mas nós queremos queimar etapas. E achamos que é só sair de casa e vir que vai dar tudo certo e que Ele vai falar. E ainda bem que a misericórdia dEle é grande. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é que Ele não quer somente ser conhecido como Deus que toca. Ele não quer só ser conhecido como o Deus que faz.
Mas Ele quer se apresentar a nós de uma maneira mais profunda. Ele quer mostrar para mim e para você que existe algo além de receber uma vitória, de ter um toque de uma bênção. Mas para que isso se torne uma verdade, é preciso aprender a ouvir a voz dEle. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus tem falado com você? Agora muda a pergunta. Pergunta se você tem ouvido. E você tem obedecido. Porque a Bíblia diz assim, versículo 2: então farei de ti uma grande nação, te abençoarei, farei de ti uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas no versículo 4, Abraão dá a resposta. Eu estou falando de um cara que tem 75 anos de idade, que podia ter virado as costas para Deus e ter dito: eu não te conheço, não sei quem é o Senhor. Mas ele resolveu crer. Ele olha e diz assim, versículo 4: partiu, pois, Abrão, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Quando a Bíblia diz partiu Abrão, a Bíblia está dizendo assim que um homem de 75 anos resolveu acreditar numa voz. Você não está ouvindo o que eu estou pregando essa noite. Eu vou falar de novo. Quando a Bíblia diz e partiu Abrão, a Bíblia está dizendo assim, ó, o cara, aquele homem resolveu acreditar numa voz de alguém que ele nunca tinha visto. Qual é a voz que tem te guiado por esses dias? Qual é a voz que tem estabelecido a verdade na tua vida? Quais são as vozes que você tem seguido? Que tipo de voz você tem ouvido? Quais são as vozes que têm alcançado os teus ouvidos? A voz do desespero, do medo, das notícias ruins, da frustração. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe uma voz acima de todas as outras. E essa voz, quando ela vem para te dar uma direção. Ela vem para te colocar no caminho. Ela vem para te levar à realização do teu propósito. Ela vem para te completar. Ela vem encharcada de promessa, é verdade, mas ela também vem encharcada de deveres. Porque a vida com Deus não é uma vida só de promessas, ela é uma vida também de deveres. Então essa voz, ela sempre vai fazer uma promessa com você, mas vai te dar um dever. Você está disposto a sair daqui essa noite como? Sendo guiado por quem? Eu espero que você seja guiado essa noite pela voz de Deus sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque no versículo 7 do capítulo 12, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão. Diga comigo, primeiro. Não, está muito fraco, assim não vai acontecer nada. Diga, primeiro, Deus fala. Diga, segundo, Ele aparece.
Pastor, o que você está dizendo? Que se você essa noite estiver disposto a ouvir, a obedecer, a seguir a voz desse Deus que está falando com você, que talvez você nunca antes o viu, que você está o conhecendo agora, Ele está dizendo para você: se você estiver disposto a ouvir a voz, a ouvir o que eu falo, a seguir a minha palavra, então se prepara, porque eu vou aparecer na tua história. Eu vou aparecer na tua vida. Aí não é mais uma voz. Aí não é mais somente um som. Aí é a presença dEle. Aí Ele vem e se mostra e se apresenta. Pastor, o que você está dizendo? Que nós precisamos sair do nível de só ouvir e entrar no nível de começar a ver. Você está aí, irmão? Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus quer se apresentar a você. Deus quer se apresentar a você. E Deus aparece a Abraão e fala o que para ele? Diz para ele: vai até Canaã. Aí é Deus falando, se mostrando, e ele vai. Só que a Bíblia diz que no meio do percurso, esse Abraão que creu nessa voz, deu uma deslizadazinha. Por quê? Porque levou Ló com ele. E aí quando ele leva Ló, ele está rompendo com aquilo que Deus falou, porque Deus disse a ele: pega a tua esposa, sai do meio da parentela, e eu vou falar. Mas ele tinha carinho pelo sobrinho, por Ló, e aí ficou com um tal do dó do Ló, e resolveu levar o Ló junto. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho lá em Canaã, começou a dar problema. Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. E eu achei algo interessante no capítulo 13, no versículo 14, a Bíblia diz assim, ó: e invocou Abraão a Deus. Porque ele já tinha ouvido a voz de Deus, ele já tinha visto a Deus. Agora ele está no meio de uma confusão com Ló, e levanta um altar e resolve invocar a Deus. Mas sabe o que eu achei mais interessante nessa passagem? É que Deus não apareceu. Deus não veio. Mesmo Abraão levando sacrifícios, oferecendo ofertas, Deus não veio. E eu comecei a perguntar e questionar: Senhor, por que o Senhor não foi quando Abraão te chamou? Ele te invocou. Não foi um pedido, não foi uma questão de: Senhor, se o Senhor puder. Não, a Bíblia é clara quando diz invocou. Isso quer dizer que nessa invocação tem sacrifício, foi dado algo, foi entregue uma oferta. Mesmo assim Deus não apareceu. E eu falei: Senhor, por que o Senhor não apareceu para esse Abraão? Quando ele invocou o Senhor, e ele disse: porque tem gente atrapalhando a minha comunhão com Ele. Eu não posso me apresentar diante de um Abraão que está carregando um Ló. Você está aí, irmão? Eu falei: Senhor, estou entendendo. Ele falou: pois é, tem muita gente carregando gente que eu não quero. E aí fica pedindo para que eu me apresente, mas eu não posso me apresentar, porque o meu relacionamento não é com Ló, o meu relacionamento é com Abraão. E aí fica tentando botar Ló junto no relacionamento.
E parece até que Deus é maldoso. Mas por que Ele não quer Ló? Ele não quer Ló porque Ele sabe das coisas que não são como se já. Ele sabe o que é que vai virar Ló. Ele sabe o que vem de Ló. Ele sabe dos moabitas, dos amonitas, do trabalho que vai dar. Por isso ele não pode se apresentar, ainda que seja invocado, ele não pode ir. Por quê? Porque Abraão está carregando alguém que Deus não quer. Pastor, o que você está dizendo? Que enquanto você não entender que há pessoas que querem te separar do teu relacionamento com Deus, Ele não vai se apresentar. Está na hora de você começar a afastar as pessoas que não querem que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Porque tem gente que parece que vem para ajudar, mas acaba atrapalhando. Tem gente que tem aquela sutileza de parecer que é amigo e quer o bem, mas na verdade só vai afastando a gente daquilo que Deus realmente tem. Entenda bem, o problema não é que você não ouviu a Deus, que você não o conhece. Você já o ouviu, Ele já se apresentou. O problema é que você está levando gente que não faz parte da história. Até quando você vai andar com pessoas que te tiram da presença de Deus? Que questionam tudo que Deus fala para você, que duvida de tudo que Deus é na tua vida. Não serve, não encaixa. Não tem como andar junto, viver junto, namorar. Falei. É por isso que crente namora crente. É por isso que crente casa com crente. Por quê? Porque senão lá na frente vai dar problema. Aí eu sei que você está aí dizendo, mas pastor, a minha amiga casou com um cara que não era da igreja, hoje ele é da igreja. Pois é, ela é uma. Eu te dou 1000 que casou com um e agora está fora ela em vez dele. Olha para o teu irmão e diga assim: está na hora de você aprender a escolher quem realmente pode andar contigo. Mas pastor, você não acredita que Deus tem algo para a vida dessa pessoa? Quem sou eu para duvidar? O problema é que não é para fazer parte da tua história. Se Deus tem algo com ela, Deus vai alcançar a vida dela, vai alcançar a vida dele. Agora aqui Ló está atrapalhando Abraão. Aí olha o que diz a Bíblia. Você está aí, irmão? Abre a Bíblia aí. Eu acho isso aqui tremendo demais. Abre a Bíblia aí no capítulo 14. Desculpa, capítulo 13, versículo 14. O que é que está escrito aí? Você achou aí? Capítulo 13, versículo 14, o que é que está escrito aí? Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão. Está na tela, coisa tremenda. E disse o Senhor a Abraão:
Depois do quê? Meu Deus, parece loucura, mas não é. A Bíblia é detalhista em dizer que Deus só respondeu à invocação de Abraão depois que Ló partiu. Está aí, ó. E sabe o que é interessante? Volta de novo ao disse, não volta de novo ao apareceu. Porque Abraão já tinha ouvido, Abraão já tinha visto, mas porque carregou Ló com ele, teve que voltar ao início de novo, aprender a ouvir de novo a voz de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Você está ouvindo o que eu estou pregando aqui essa noite? Porque Abraão levou Ló, Deus parou de se mostrar e vem falar. Assim como havia dito no capítulo 12, verso 1, e disse o Senhor, Deus poderia ter se mostrado, mas Ele não se mostra, Ele fala novamente. Por quê? Para mostrar para Abraão, que Abraão tem que aprender a ouvir, para depois poder ver. Tem alguém ouvindo isso? E por que que tem esse jogo, pastor, entre Deus e Abraão? Porque Deus não quer somente ser o Deus da bênção de Abraão, Deus quer ser o Deus do relacionamento com Abraão. Deus não te trouxe aqui só para te abençoar, Deus te trouxe aqui para ter um relacionamento com você, mas para que Ele possa ter um relacionamento, aonde Ele vai aparecer, Ele precisa que você aprenda a ouvir. Porque lá no capítulo 15, a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Meu Deus do céu, será que tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui essa noite? A Bíblia diz que Deus aparece para ele em sonho, de novo. Abraão, você ouviu, obedeceu, então agora você de novo vai ver a minha presença, vai me ter outra vez, vai saber que eu estou contigo de novo. Você aprende a ouvir, e Deus faz questão de se apresentar. Para quê? Para um relacionamento. Será que você entende isso? Que Deus não quer ser o Deus só da oração da manhã. Oh Deus, me abençoa, seja comigo nesse dia, visita meu pai, minha mãe. Será que você entende que Deus quer ter um relacionamento com você? Eu não estou falando de ter um coleguismo, eu não estou falando de ter um contato de vez em quando, eu estou falando de ter um relacionamento. Quem é casado aqui vai entender bem isso. O que é um relacionamento? O que é um relacionamento, pastor? Pensa num trem complicado. Põe 100 vezes nisso. Num relacionamento tem vontades, num relacionamento tem desejos, num relacionamento tem afeto, tem carinho, mas também tem renúncia, tem momentos de divergência, tem momentos de desencontros, tem momentos de tristeza, mas também tem os momentos de superação. Será que você está ouvindo o que eu estou dizendo para você essa noite? Que Deus não te trouxe aqui para ter um tempinho contigo, Ele te trouxe aqui para ter um relacionamento estável.
algo profundo, que vai além de um contato simples, mas entra na intimidade um do outro, entra na intimidade, aonde um sabe das qualidades e defeitos do outro. Está na hora da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando da nossa, não estou falando da igreja de Cristo. Desejar ter um relacionamento com Ele. Aí você vai começar a entender por que a Bíblia fala que Ele é o noivo. E nós somos a noiva. Relacionamento. É interessante isso, porque para nós brasileiros aqui no Oriente, o noivado ainda é algo meio parecido com namoro. Para eles lá no Oriente não, aqui no Ocidente no Oriente não. O noivado já era parte do casamento. Quando o homem se tornava noivo de uma moça, é porque o casamento já havia acontecido, só não moravam na mesma casa e não tinham relação, mas já era um do outro, não tinha mais como separar. Quando a Bíblia diz que Cristo é o noivo e nós somos a noiva, ele diz que está falando que já existe um casamento. Ele só não passou pelas bodas ainda, só ainda não houve a relação íntima, mas o resto já aconteceu por completo. Então eu como igreja, Jesus amado, você como igreja, precisamos entender que nós não estamos mais em um namoro, nós já estamos aliançados. É um relacionamento profundo. Olha para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: Deus não quer um namoro contigo, Deus quer um relacionamento íntimo. Pastor, mas se eu me relacionar intimamente com Ele, Ele vai descobrir todos os meus segredos, Ele vai saber dos meus defeitos, Ele vai ver as minhas fraquezas. Ele já sabe, irmão. Mesmo assim Ele te escolheu, mesmo assim Ele te escolheu. Você entende isso? Sabe o que é tremendo em Deus? É que Deus não espera que você seja perfeito no relacionamento, mas Ele espera que você seja sincero, que você seja transparente. Eu preciso terminar. Eu coloquei aqui: Deus não quer ser alguém procurado de vez em quando, Ele quer um relacionamento. Deus não está atrás de nosso serviço, Ele quer uma vida de intimidade, uma entrega total. Porque a gente tem hora que vem para a igreja, acha porque faz coisas na igreja, acha que está servindo a Deus, como se Deus estivesse interessado em algo que a gente pode fazer. Aí o serviço acaba sendo mais importante do que a intimidade. É por isso que quando Marta foi falar com Jesus e falou: Senhor, será que o Senhor não está vendo aí não, que eu estou aqui trabalhando igual uma doida, e a Maria só fica aí aos teus pés? Jesus respondeu para ela: Maria escolheu a melhor. Porque Marta, você está achando que o teu serviço é mais importante do que a minha intimidade. Mas Maria entendeu que maior do que o serviço que você presta é a intimidade que você tem comigo. Diga comigo: numa vida de intimidade. Não, assim não está dizendo nada. Põe força nisso aí. Você é crente. Diga: numa vida de intimidade, Deus vai cumprir tudo o que Ele promete. Você não vai precisar ficar pedindo.
Você não vai ficar implorando, meu Deus. Você não vai ter que ficar lá 24 horas de joelho. Ai, cumpre. Não. Numa vida de intimidade, aquele que é íntimo, ele cumpre o que ele fala, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele mesmo anuncia. A palavra dele não volta atrás. O problema é que a gente está atrás de algo que não é intimidade. E quando a gente está atrás de algo que não é intimidade, a gente fica buscando serviço para ver se consegue agradar Ele, para ver se a gente consegue mexer com... Olha aqui, estou te servindo. Ele está dizendo para mim e para você: se você não fizer o serviço, o outro vai fazer. O que eu quero de você não é o teu serviço, isso é consequência da tua vida comigo. O que eu quero com você é uma vida de intimidade. Deus cumpre ou não cumpre? 25 anos depois, Deus foi lá e cumpriu a promessa que havia feito na vida de Abraão e de Sara. Os dois velhos, acabados, estéreis, os dois. Pois Deus deu um banho de rejuvenescimento neles, acho que botou botox e tudo, silicone na tal da Sara, deu uma ajeitada na bicha. Tem gente que acha que Deus só deu uma estruturadinha por dentro. Não, irmão, Deus deixou a Sara tinino. Como é que você sabe? Mas está lá na Bíblia. Como é que você sabe, pastor? Vai ler a Bíblia. Abraão olhou para ela e os olhos dele brilhou de novo. Ah, mas é porque era a mulher dele, era a mulher que ele amava. Não, aí foi lá para o rei Abimeleque. O rei Abimeleque também quis. Uma velha de 90 anos. O rei se interessou por ela, porque a bichinha ficou tinino. E o Abraão também, um velho de 100, que nem Viagra dava jeito. Falei. Deus foi lá e ajeitou o velho. Foi. E a mulher engravidou com 90 anos de idade. Você já parou para pensar nessa loucura? Até hoje a medicina não consegue explicar um negócio desse. É interessante que um dia eu estava pregando sobre isso. Veio um aluno de teologia e falou para mim: não, pastor, é que naquela época o tempo era contar diferente. Eu falei: só se for na tua Bíblia, porque na minha continua igual. Se diz que era 90, é 90. E aí a Bíblia diz o quê? Que o tal do Isaac nasceu. O riso, a alegria. Que é isso que significa Isaac. O que você está dizendo, pastor? Que a hora que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Porque a nossa igreja não vai viver de uma igreja de pedição, mas vai viver de uma igreja de intimidade. Aleluia! E aí quando Ele cumpriu o que Ele prometeu, Ele vai plantar um riso na tua boca. Você vai ter um Isaac para chamar pelo nome. Ele vai correr e vai dizer: ó, a alegria correndo no quintal de casa. Olha o riso passando pela cozinha. Não, você não está ouvindo o que eu estou pregando. Chacoalha o teu irmão e diga para ele: está chegando a hora da alegria entrar na tua história, do riso fazer parte da tua vida. Aí o Isaac cresce. Quando ele está com mais de 20 anos, que nas escolinhas ensinam que era um menino, né? Não era não, já era um cara adulto. Deus aparece de novo para Abraão e faz o pedido mais difícil da vida dele. Vou terminar aqui. Deus diz a Abraão: eu quero o teu, eu quero a tua alegria. Eu fiquei pensando hoje, eu falei: Senhor, por que o Senhor pediu o riso de Abraão, a alegria de Abraão? Era tudo que ele sempre desejou, 100 anos esperando.
E agora o Senhor pede. Aí o Espírito Santo falou comigo e me disse: porque é impossível saber se eu sou o primeiro, se você não estiver disposto a entregar a alegria que eu te dei. Sabe, eu fiquei olhando esse texto hoje, eu já preguei muito sobre Abraão. E eu fiquei pensando, qual foi o milagre que Abraão fez? Qual foi o prodígio que Abraão criou? Como é que um cara ganha o título de pai da fé? E o nome dele é mencionado no Novo Testamento por todos aqueles que vão falar da história. O escritor aos Hebreus faz dele a referência da fé. E tem algo ali tremendo, porque a Bíblia diz que esse Abraão, porque creu, ele viu algo. Não dá tempo de falar disso hoje. Aí eu fiquei pensando, o que é que esse Abraão viu? Aí, Deus, por que o Senhor pediu? O Senhor pediu para ele o que ele mais desejou na vida. Deus disse para mim, porque é a única maneira de saber se eu sou o primeiro lugar nesse relacionamento. Quem sabe você entrou aqui essa noite, Deus tem pedido algo a você, e está difícil de abrir mão. Mas Ele está pedindo por quê, pastor? Para saber se Ele tem um primeiro lugar da tua vida. Eu falei, Senhor, qual foi a grande obra que Abraão fez? Sabe o que Deus me disse? Foi entregar o que eu pedi. Quando você estiver disposto a entregar aquilo que Deus te pedir, talvez você nunca tenha feito um paralítico andar, talvez nunca um cego enxergou com você, mas se você estiver disposto a entregar o que Deus te pedir, você vai ser conhecido como alguém que fez uma grande obra, em que lá na frente as pessoas vão mencionar o teu nome dizendo, eu sei quem ele é, porque quando Deus pediu a ele, ele não negou. Mas essa história não pode terminar assim, somente como alguém que entrega. E é por isso que Abraão é mencionado em Romanos 4,17. Por quê? Porque ele sabia que poderia entregar a sua alegria, ele sabia que poderia entregar o seu sorriso, mas ele cria que aquele para quem ele iria entregar, iria devolver novamente seus braços. O qual creu no Deus que pode vivificar os mortos, e que chama as coisas que não são como se já fossem. Quando Abraão decide levar Isaque e o imolar em cima do Moriá, o próprio Deus interfere e diz, Abraão, não faças tal, o cordeiro que você pediu está atrás da árvore, pode pegar, porque eu entendi, se você está disposto a me dar a tua alegria, eu também estou disposto a dar o meu sorriso. Fique de pé. Eu vou falar isso de novo. Quando Deus disse a Abraão, o cordeiro que você falou está aí atrás, era Deus dizendo a Abraão, se você está disposto a me dar o teu sorriso, eu estou disposto a me dar a tua alegria, a minha alegria. Se você pode entregar, Abraão,
Que obra maior que essa pode existir? Se você pode entregar, Abraão, Deus estava dizendo para ele: eu também posso. Eu vou entregar o que eu tenho de mais valor, o que eu tenho de mais precioso. E então nasce João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma intimidade tão profunda. Eu acredito que quando Jesus estava na cruz, pastor Zé Maria, eu acredito que naquele momento Deus devia estar olhando e dizer assim: assim foi com Abraão. Se Abraão fez, eu também faço. Se ele entregou, eu também entrego. Por quê? Porque eu quero restaurar a intimidade desse povo comigo. Eu vou dar a eles o que eu tenho de mais importante. Eu vou dar a eles aquilo que eu tenho de maior valor. O meu filho, o meu único filho, o unigênito. Eu vou dar para eles, para que eles possam um dia estar reunidos num culto de quarta-feira e entender que a intimidade foi restaurada, que através do Filho nós nos tornamos herdeiros. É só por eles. Pega na mão de quem está ao teu lado. Diz para essa pessoa essa noite, fala para ela: chega de uma vida superficial. Diga: Deus nos deu o que Ele tinha de mais valor para uma vida de relacionamento, e um relacionamento íntimo. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas o Espírito Santo está me dizendo que pessoas aqui essa noite vão começar a ter experiências que nunca tiveram com Ele. Vão ter a visitação dEle de uma maneira que você nunca teve. Ele vai começar a te visitar em sonhos. Ele vai começar a te visitar dentro do carro, lavando a louça na cozinha. Você vai estar andando na rua e de repente você vai, meu Deus, vai sentir a presença dele. Porque a tua vida não será mais uma vida de troca, nem em busca de uma bênção, mas será uma vida de um relacionamento de intimidade. Tem gente essa noite que vai ser visitado por Ele. Em nome de Jesus, levante a mão dessa pessoa para o céu e comece a orar. Diga para Deus que você deseja uma vida de relacionamento. Será que você pode abraçar alguém aí do teu lado? Será que você pode abraçar alguém aí perto de você e dizer para ela: é uma vida de relacionamento? Oh, Deus está mudando a tua história essa noite. Deus está mudando a minha história essa noite. Não será mais uma vida superficial, será um relacionamento íntimo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus abençoe sua vida.